Falk, tudo bem, Falk? Se alguém fizer um RNA mensageiro para outros fins, como por exemplo causar infertilidade nos homens, isso vai se inserir em nosso DNA e causar um problema para nossas gerações futuras, por exemplo? Um RNA que causa infertilidade, meu filho sendo infértil, porque só ouço o lado bom. Fale sobre os pontos negativos das vacinas com RNA mensageiro. O Falk, tudo é possível, né, Falk? O ser humano, a gente por enquanto vive num Estado democrático de direito, né? No Estado democrático de direito você tem a contraposição de poderes, a contraposição de forças, né? Então é mais difícil no Estado democrático de direito essas coisas escabrosas acontecerem, mas você viu há muito pouco tempo atrás um médico chamado Joseph Mengele, que era o médico favorito, queridinho dos nazistas, fazerem atrocidades, né? Então, Joseph Mengele, que inclusive morreu aqui no Brasil. Joseph Mengele era chamado de tio Zé aqui no Brasil, né? Tio Zé, as crianças adoravam ele. Isso é uma grande lição pra gente, né? Porque Hitler era vegetariano e gostava de animais. Olha que loucura, né? Porque o cara é vegetariano, não tem pena de matar os bichinhos, ele deve ser uma pessoa boa. Não, Hitler era vegetariano, não matava nenhum bicho. Gostava de animais, adorava cachorro, cavalo, adorava. E era também artista, entendeu? Foi um artista frustrado, mas era artista. Aí por essas qualidades você vai dizer que ele não era um psicopata? Não, porque ele era muito sensível, era artista, gostava de fazer pinturas, os animais gostavam dele, e gostavam mesmo, né? E ele não tinha coragem de matar os animais. E aí? Né? A gente tem que mudar nossos conceitos, né? Porque se criança gosta da pessoa porque a criança é boa. Mentira isso. Se um animalzinho gosta de uma pessoa porque essa pessoa é boa. Não é. Não é. Tá? Então, Hitler é um exemplo muito vivo, né, na história da humanidade, de uma pessoa que gostava de arte, de uma pessoa que gostava de animais, de uma pessoa que não matava um animal para se alimentar. Mas, em contrapartida, foi o anticristo do século XX, né? Matou gente pra burro, né? Eu digo um dos anticristos, né? Porque você tem um outro também chamado Joseph Stalin e Nikita Khrushchev também, que apesar de hoje a gente sabe também que matou gente pra burro também, matou muito menos do que Stalin. Outro também, Mao Tse Tung, Pol Pot no Camboja, e tem outras desgraças aí no mundo, né? Muito bem. E Joseph Mengele as crianças adoravam ele, adoravam passear com. Ele tinha, se não me engano, um carro inglês, um Rolls Royce preto, e ele passava com aqueles Rolls Royce no campo de concentração, e as crianças doidas para passear no Rolls Royce lá, as crianças judias, desse desgraçado, entendeu? E as crianças adoravam ele, poxa, era uma maravilha, uma festa que ele fazia, né? E aquelas crianças que passeavam com ele no Rolls Royce de manhã, de noite eram acordadas e eram levadas para os centros de pesquisa, nos campos de concentração, e ali as coisas mais atrozes eram cometidas, né? Entendeu? E, inclusive até de juntar gêmeos, formá-los em gêmeos siameses, né? Gêmeos separados em gêmeos siameses, por exemplo, submeter pessoas a altas temperaturas, tanto para o calor quanto para o frio, para ver até quando elas conseguiriam sobreviver, né? E várias outras situações, né? Tem questões de submeter pessoas a altas atividades de campos eletromagnéticos para ver se elas poderiam migrar para multiversos. Coisas loucas assim, né? Completamente loucas, né? Que eram feitas por Joseph Mengele, e que fugiu para o Brasil, morreu no litoral paulista, fez família aqui, tinha um neto que adorava ele e chamava ele de... Não, um neto não, um sobrinho que adorava ele, né? Tio Zé, um sobrinho, ou alguém, um afilhado, parece. Tio Zé, e adorava aquele homem, né? Então, a face do mal não é da forma como a gente vê, não, dos arquétipos que a gente pensa que eles são específicos, né? Tem muita gente ruim aí, e que a gente acha que é uma maravilha, que são pessoas boas, né? E tem muita gente que a gente acha que é o demônio e não é. Então é importante a gente entender isso. Então tudo pode ser feito, Falk. Realmente é muito difícil, né? Colocar veneno nas vacinas, tudo é possível, né? Eu não estou tirando a possibilidade de regimes de exceção fazerem isso. Agora, num Estado democrático de direito, isso é mais difícil, entendeu? Porque você tem liberdade de imprensa,
né? Você tem liberdade de expressão, você tem a contraposição dos poderes, você tem fiscalização. Tudo isso é muito difícil de acontecer em Estados democráticos de direito. Por isso que a gente tem que apoiar Estados democráticos de direito, né? Temos que apoiar os Estados Unidos, temos que apoiar Israel, temos que apoiar o Brasil. O pior que seja essa democracia, é muito melhor nós termos essa democracia capenga do que uma ditadura aqui. O pessoal fica pedindo intervenção militar. Nem os militares querem isso, que sabem a desgraça que foi. O início aqui, inclusive, da nossa, entre aspas, ditadura, que foi um contragolpe, né? Foi um contragolpe contra ações revolucionárias para se colocar uma ditadura comunista aqui no Brasil. Mas, nesse contragolpe, o que foi combinado é que 2 anos após seria, então, aberto para a democracia, para que a gente pudesse, então, ter Carlos Lacerda como nosso presidente, que ia competir com Juscelino Kubitschek, né? E, misteriosamente, um general, presidente da República, Castelo Branco, morreu misteriosamente num acidente de avião, entendeu? E depois, misteriosamente, todos eles faleceram também, né? Certamente a ditadura que nós tivemos foi muito menos horrorosa do que a comunista, mas ditadura é ditadura, né? Ditadura é ditadura, né? Então, isso é possível no estado de exceção, tá? Eu não quero dizer. Inclusive, a gente fala muito sobre o CRISPR e é amplamente discutido o uso do CRISPR em situações de manipulação genética, por exemplo, né? A doutora Jennifer Doudna tem uma palestra no TED Talks, que foi a que descobriu, junto com a doutora Emmanuelle Charpentier. A doutora Jennifer Doudna da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e a Emmanuelle Charpentier é do Max Planck Institute. E o CRISPR hoje é uma coisa fantástica, maravilhosa, a gente fica encantado, mas tem seu lado ruim também, que é amplamente divulgado pela comunidade científica e que recentemente veio um chinês que mora numa ditadura, mas foi punido, né? A China falsa, né? Porque a China verdadeira para mim é Taiwan, é do general Chiang Kai-shek. Mas a China falsa, essa China continental, onde esse chinês ele foi punido porque ele manipulou o material genético de um embrião para que ele ficasse resistente ao HIV, né? Isso é uma pequena situação perto do que pode ser feito, e a doutora Jennifer Doudna fala que o CRISPR pode salvar muitas vidas, fazer diagnósticos extremamente precisos, como no caso a questão do Covid-19, a tecnologia DETECT-R e Sherlock, que pode tratar inúmeras doenças de caráter genético, de caráter infeccioso, cânceres, assim por diante, mas em contrapartida você pode editar o material genético de um embrião e tornar aquele embrião de acordo com as características físicas que você quiser, por exemplo. Então, se você quiser um embrião de cor, de pele clara, olhos verdes, alto, né, uma pessoa alta e louro, você vai ter um embrião, né? Você pode escolher o sexo também do embrião, né? Masculino ou feminino, escolhendo exatamente primeiro o ovo que foi formado, né? Se é um ovo XX, XY, e a partir dali você fazer as alterações genéticas que você quiser. E pior ainda, você pode criar super soldados, né? Ou seja, você pode retirar, modular com a tecnologia CRISPR, modular genes que te causariam doenças, ou genes que, de certa forma, deixariam você com uma estatura baixa, e modular para que você tenha uma estatura alta. Você poderia ter genes que facilitasse você a ter uma musculatura maior, você teria genes também que facilitasse você ter um raciocínio melhor, você escolheria genes que faria com que você tivesse mais agressividade e tivesse menos sentimento. Então tudo isso é possível, né? Com uma tecnologia maravilhosa, espetacular, que na minha visão e na visão de muitos cientistas é o divisor de água entre antes do CRISPR e após o CRISPR, como foi a penicilina, antes da penicilina e após a penicilina. Então tudo é possível, Falk. O que a gente precisa lutar é pelo Estado democrático de direito, entendeu? Isso é muito importante. Nós precisamos lutar por isso, tá? E infelizmente tem muita gente aí caindo no conto do vigário, querendo ditadura. Infelizmente. Tá? Tanto de um lado quanto de outro. A gente tem que sempre encontrar o equilíbrio, porque do outro lado também quer colocar
a ditadura do proletariado aqui, né? E o outro quer colocar uma ditadura militar. Que os próprios militares hoje não concordam com isso, não entram mais em aventuras loucas como eles fizeram, né? E isso a gente ouve muito do meio militar, tá bom? Então, o melhor sistema sempre é a democracia, porque existe essa contraposição de poderes e, consequentemente, a gente consegue, então, não ter essas aberrações como foram vividas, né? Pelos nazistas, pelos comunistas, por movimentos religiosos extremistas, tá bom? Nada disso, nada que é extremo é bom, tá? O bom é o equilíbrio, sempre o equilíbrio. O outro lado também é extremista também. Você me dizer que matar uma criança para a liberdade feminina, para poupar a coitadinha da mulher que tá grávida e uma criança totalmente perfeita, e você simplesmente dizer que aborto é normal, cadê a sociedade para ajudar essa mulher a ter esse filho? Que eles tanto pregam, né? Isso é extremismo para mim, desculpe. Isso é para mim a mesma coisa do que colocar pessoas em campos de concentração. Mesma coisa. A única diferença é que você não está escolhendo a etnia, você está escolhendo a cronologia. Ou seja, quantos anos tem essa criança, né? Se ela tem 10 dias, se ela tem 2 meses, se ela tem 2 semanas, se ela tem 1 ano. Né? Em vez de você escolher a etnia, você escolhe a cronologia. Então, a partir do momento que o Estado ele tem a liberdade de escolher quem pode viver ou quem pode morrer, a gente já começou uma ditadura, tá? Quando eu digo Estado, seja o poder legislativo, executivo ou judiciário. Isso está errado. Quem pode decidir quem vai viver ou vai morrer é seu status biológico, só. É o status biológico. Mais nada. Ninguém pode decidir sobre a vida de ninguém. Tá bom? Esse é meu pensamento e eu tenho essa livre expressão por enquanto a falar sobre isso, tá bom? Obrigado, Falk, um abraço, fique com Deus, estamos à disposição.